Muito bom, vamos conversar sobre a Magra Pro Max, uma lista de alimentos que eu gosto de trabalhar com essa Magra Pro Max. Dentre essa lista de alimentos é baseado na minha prática clínica, que eu vejo que mais gera aderência no plano alimentar da paciente e automaticamente ela consegue gerar mais aderência. E quando ela gera mais aderência, ela tem mais resultado. E o que seria uma Magra Pro Max? Aquela magra, aquela menina que tem um aspecto magro, mas é uma mulher treinada. Então ela é magrinha, às vezes o peso até leve, mas é bem definidinha. A própria definição dela faz com que ela pareça até maior, não exagerado, mas que fique aquele físico 3D, definidinho, a cinturinha bem amarrada, abdominalzinha aparecendo, glúteo arredondado, posterior bem marcadinho, quadríceps marcado. É o sonho de toda mulher na sua grande maioria. Claro que tem mulheres que querem ficar maior, cavalona, tem mulheres que querem ficar menor, com shape slim, cada um com o seu objetivo, mas a base a alimentação, ela vai ser primordial para você chegar nesse físico. Bem, dadas essas considerações, eu peguei aqui uma base de alimentos que eu uso com as minhas pacientes, tá? Só que a gente precisa ter um passo antes. Primeiro de tudo, para montar esse físico, você vai precisar treinar muito bem. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Beleza? Esse é um ponto principal. O treino tem que ser intenso para que haja a necessidade da sinalização da síntese proteica, a sinalização da hipertrofia de forma mecânica. Espero que você entenda muito bem isso. Não tem como você ficar com o físico definido treinando mais ou menos. Eu já falei isso em outro canal, em outro vídeo, e achei muito interessante que as meninas, teve uma vez, aliás, são várias vezes, mas essa em específico, a mulher chegou para mim aqui e falou assim: nossa, minha personal tá me matando. Eu falei, pô, tô treinando bem, né? Tô treinando legal. Aí quando eu fui olhar lá no Instagram, lá, aquele treino pula, 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 sobe no step, desce, puxa, não. Com a Magra Pro Max, aquela mulher que busca um tônus muscular, não é esse o treino. Você vai ter que treinar de verdade. Cada um com a sua conduta, às vezes a menina já tem uma genética, pode ser que chega, mas para construir isso, vai ter que treinar pesado, vai ter que fazer a dieta que a gente vai conversar aqui agora e por vezes eu não posso te iludir, eu sou extremamente sensato quanto a isso. Se não for a tua genética, vai ter que alcançar com a genética da farmácia, se é que você me entende. Claro que aí cada um sabe dos seus colaterais, seus possíveis colaterais e se vale a pena ou não, mas é importante definir isso. Tem isso que eu estou fazendo com você é uma coisa chamada AMI, né? Que eu gosto, que eu denominei como AMI, que seria alinhamento de metas e expectativas. Nem sempre a lagartixa vai virar jacaré, nem sempre o jacaré vai conseguir virar lagartixa, porque tem mulher que nasceu com estrutura para ser grande. Aí você vai querer ser pequenininha, não vai ficar. E acredite, acontece. Da mesma maneira tem a menina que é pequenininha, a menina, entenda como mulher. A menina é pequenininha e aí ela quer ficar grande e obviamente vai dar muito trabalho para ela. Dado isso, pensando numa estrutura de alimentação para Magra Pro Max, você é um ser humano, então você vai precisar comer carboidrato, gordura, proteína. Dado esses 3 macronutrientes aqui, o que acontece? Nós temos que ter uma boa distribuição disso. A primeira distribuição que eu gosto é em relação à proteína. Então a mulher ali vai ficar entre 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Então vamos supor que a menina ali tenha 60 quilos. Se fosse 2 gramas de proteína por quilo corporal, seria 120 gramas de proteína. Mas não necessariamente 120 gramas do alimento, mas sim do macronutriente. Por exemplo, a cada 100 gramas de filé de frango, né, do peito do frango, ali você vai ter uma média de 30 a 32 gramas de proteína. Sendo assim, você teria que ter uma média de 400 gramas de frango por dia, de filé de frango. Beleza, mas você não vai comer só frango, você vai variar na tua alimentação, você vai comer ovo, por vezes vai suplementar, por vezes vai acabar tomando um iogurte, vai tomar um iogurte proteico, uma bebida láctea proteica, você vai diversificar isso. Mas comece pela linha de raciocínio, pela própria proteína. As gorduras, particularmente falando, uma Magra Pro Max vai comer uma média de 1.400 calorias. Claro, se a menina tiver uma genética para perder peso muito rápido, se ela treina muito intenso, se ela varia em outras atividades, ela vai comer mais. Então a quantidade calórica final da paciente, ela é dada pela intensidade do treino, pela característica genética, metabólica dela e diversos outros fatores. Então,
Mas numa média, a grande maioria vai ficar entre 1.400 calorias. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ficar entre 1.400 calorias. Quando é baixo assim, 1.400 calorias, eu prefiro dar prioridade para a proteína, logo para prioridade para o carboidrato. E o carboidrato é muito importante, a gente já vai conversar sobre ele. Por que da gordura eu não estou comentando agora? Porque a gordura geralmente eu deixo mais residual. Normalmente você vai fazer o preparo da comida, vai um pouquinho de gordura. Normalmente você vai usar um queijo ou outro ali, que isso vai trazer um pouquinho de gordura. Quer dizer que seja gordura boa? Não, mas daqui a pouco eu já vou te explicar a importância desses tipos de alimento. Então eu deixo a gordura mais residual da dieta da pessoa. Claro, tem um colesterol alterado, eu estou falando para um amplo aspecto de pessoas, tá? Não é algo individual, portanto eu prefiro fazer dessa forma. Beleza, aí chegamos no carboidrato. O carboidrato é o que dá a densidade muscular junto com um treino bom. Lembra que a gente falou, o treino tem que ser muito intenso. Não que você tem que se machucar, não que você tem que se expor a algum tipo de lesão, mas o treino ele tem que vir a ter uma ótima intensidade com um bom período de recuperação. Quando isso acontece, você aumenta a sua capacidade de estocar glicogênio muscular. Quando você tem a capacidade de estocar mais glicogênio muscular, você poderia comer um pouquinho mais de carboidrato, porque esse carboidrato tem para onde ir, se não para a gordura. Beleza, eu sei que tem glicogênio hepático, tem outros rolês, mas vamos focar no que a gente está falando sobre o desenvolvimento muscular. Dentre esse carboidrato, aí tem várias estratégias. Tem estratégias de ciclo de carboidratos, que eu gosto muito, então dias sem carboidrato, dias com carboidrato. Isso melhora a sensibilidade à insulina, melhora a síntese do glicogênio muscular, faz o físico ficar um pouquinho mais denso, o que traz mais definição para essa mulher. Logo, nós temos, às vezes vai fazendo uma dieta linear, a gente pode colocar mais carboidratos após o treinamento, ou às vezes a mulher vai treinar à noite e aí à noite, logo depois, ela comeria muito carboidrato, se fosse nessa estratégia, e aí não vai ficar legal, porque vai atrapalhar o sono dela. Então a gente faz ali 3 a 4 horas antes, 3 a 6 horas antes do treino, para que ela possa então vir treinar pesado e tenha uma boa digestão se ela for treinar de noite. Percebe que tudo varia caso a caso, né? Então beleza, o que nós conversamos até então? A definição do que é a Magra Pro Max, logo o estímulo do treino, a importância dele, agora a divisão dos macronutrientes. E para você que gosta, né, já anota aí, então coloca no comentário, o vídeo começa a partir dos 8 minutos, que todo mundo fala isso nos comentários, mas sem problema nenhum. Então vamos lá, logo pela manhã, eu particularmente gosto muito de trabalhar com o pão, tá? Eu peço para que seja o pão de forma. Por que o pão de forma? Porque ele tem tabela nutricional e se eu estiver trabalhando com a paciente aqui, eu estiver trabalhando com a paciente no Japão, na Espanha, eu tenho vários pacientes em todos os lados, então eu consigo ter uma tabela nutricional. Poderia ser o pãozinho francês? Poderia ser o pãozinho francês. Mas por que eu não gosto? Porque não tem a tabela nutricional, então vai depender da mão do padeiro e do dia do pão lá do padeiro, entende? Às vezes ele colocou mais massa, às vezes o pão batumou, enfim. Automaticamente eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com números quando o trabalho é para estética. Então aqui você pode comer o pãozinho, eu prefiro que coma o pãozinho, logo, lembra daquela questão da proteína? Colocar um ovo ali é excelente. Logo, às vezes a menina vai lá e come um queijinho junto. Beleza, por que eu falei do queijo e às vezes ele não é a melhor opção? Ele é e não é a melhor opção. Porque pensa comigo aqui, você vai pegar um queijinho mussarela, ele é rico em gordura saturada, bem como queijo prato e tudo mais. Então ele não é a opção mais saudável, mas é uma ótima opção. Não deixa de ser, não é a mais saudável, mas também não é a pior. Bem melhor do que qualquer outro fast food por aí, com mais gordura saturada, com mais sódio. Só que são esses tipos de alimentos que fazem com que você se mantenha no plano dietético. Então, às vezes por causa de um queijinho, por causa de um docinho de leite, por causa de uma besteirinha que você vai comer no seu dia, você consegue se manter no plano dietético como um todo. E por vezes, Dani, eu não gosto muito de comer o pão com ovo, um queijo e tal. Você pode variar.
Lembre-se, a gente falou sobre a estrutura de carboidrato, proteína e gordura. Então, chegamos aqui, vou fazer uma opção 2 desse café da manhã. Você pode trabalhar com iogurte, com frutas, pode colocar uma própria whey, que fica uma opção mais doce pela manhã. E a maioria das mulheres acaba preferindo uma opção mais salgada à noite, de manhã. Então, não gostei do pão com ovo. Algumas mulheres nos últimos dias que têm entrado na consultoria online têm comentado que têm enjoado de ovo e tal. E é uma coisa que eu tenho perguntado para elas, né? Mas é um enjoo, de fato, não consegue mais ver por perto, ou se deixar como opção, come de vez em quando. E a grande maioria fala, se deixar aí eu vou comer de vez em quando. Tá tudo bem. Dificilmente você vai ver uma pessoa que, enjoei e não consegui nem olhar. Varia caso a caso, mas é minimamente essas pessoas. Só que beleza, aí fez o pão com ovo, é uma opção, fez o iogurte, frutas e whey seria outra opção. Uma terceira opção aqui para esse café da manhã, talvez uma Rap 10. Eu particularmente não teria problema nenhum, a grande maioria dos pacientes também não, mas colocaria um frango ali, outra fatia de queijo. Então, uma Rap 10, um queijo, um tomatinho, um franguinho, cara, fica excelente, a grande maioria aceita bem. Mas sendo bem sincero, o pão com ovo é a nossa religião, acaba respondendo muito bem o físico, né? Depois disso, então já falei sobre o pão, falei sobre o ovo, falei sobre as coisas que deixam a dieta gostosa. Daí depois a gente chega na tua parte do almoço. 99% das pessoas no almoço vai pedir arroz, feijão, carne, salada e legumes. 99%. São raras as pessoas que pedem outra coisa. Salvo exceções, quando a pessoa trabalha em determinado horário. Dani, eu trabalho em banco, tem um paciente que isso acontece. Aí vai almoçar, já é quase 3 horas da tarde. O horário do almoço é quase 3 horas da tarde. Algumas nem vai parar para comer quando o expediente acaba, lá por 4 horas da tarde. Acredite, existem. Bem como aquelas pessoas que trabalham por turno na empresa. Às vezes o almoço é 10 horas da manhã, o horário do almoço na empresa, ou às vezes ela vai comer mais tarde também. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas 99% vai pedir arroz, feijão, carne e essa é a base. E é super tranquila. Aí o que acontece? É batido, arroz, feijão, carne, isso aqui é a base. A grande maioria acaba reclamando que não gosta de salada e legumes. Só que veja bem, eu entendo a saúde como um score. Vou explicar. Bem, Dani, eu não gosto de alface, eu não gosto de tomate, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Se a pessoa tem um score bom de saúde, não vai ser isso que vai fazer com que ela tenha menos saúde. O que seria um score? Ela pratica atividade física, os exames bioquímicos delas está tudo 100%, ela dorme bem, tem um estresse controlado, normal da vida, ela tem um hobby, ela consegue ter uma alimentação no seu total, com fibras e tudo mais, muito bem adequado, não vai ser uma salada, legumes que vai fazer com que ela seja menos fitness. E eu tenho certeza que você está escutando isso agora e provavelmente está falando, então eu não preciso ficar forçando na salada. Sim, você não precisa. Desde que você coma frutas, desde que por vezes você até se necessário suplemente a vitamina, mineral e tudo mais, desde que você consiga em toda a sua alimentação do seu dia, consiga cumprir as suas necessidades de micronutrientes. Aí você não precisa ficar forçando na salada. Veja, às vezes é interessante, né? Como é que eu vou pegar e eu vou reeducar uma pessoa, fazer uma reeducação alimentar se ela nem aprendeu a comer? Porque por vezes aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, tataravós e assim por diante. Então antigamente a criança para ser saudável tinha que estar gordinha, tinha que estar cheinha. Antigamente, se você não colocar salada no prato, meu Deus, quer dizer que seja ruim? Não, se você puder comer, melhor ainda. Dani, eu tenho preguiça de fazer. Aí você merece um peteleco na orelha, falar, é só picar um tomate aí, cara, lava o pepino, pica o pepino e é sossegado. Mas acredita, tem gente que não quer comer fruta porque a pessoa fala assim, vou pegar uma barrinha porque é rápido. Que é coisa mais rápida que uma banana, cara, que vem até com guardanapo, você termina de descascar, ela tem até o guardanapo, é a fruta mais prática do mundo. Então, às vezes, a pessoa também tem que entender, gerar aversão.
Vamos dar um exemplo? Eu tenho meu filho, Samuquinha. Samuquinha come de tudo e ele gosta de tudo. Só que uma vez eu coloquei, e obviamente sou pai, cara, não é só porque eu sou nutricionista, também sou pai. Aí fui lá e coloquei a abobrinha. Não, pai, não quero e tal. Eu falei, não, mano, você vai comer, teu pai passou fome na vida, tua mãe, dificuldade, por que você não vai comer, né? Aí quando ele colocou na boca, chegou da ânsia no moleque. Falei, não precisa comer, tá tudo bem, tá tudo bem. Veja o extremo, não vou forçar o piá, né? Por outro lado, ele come de tudo. Por que eu tô dizendo isso? Pô, se é por preguiça, pelo amor de Deus, cara. Se é por falta de tempo, não vai. Enquanto tá esquentando o micro-ondas, você já picou o tomate ali e tá tudo certo. Agora, pô, Dani, me dá aversão. Eu tenho um transtorno alimentar sobre isso, aí é um ponto de atenção. Eu lembro que eu tenho vários pacientes que aconteceram isso, que a introdução alimentar foi tão errada que na fase adulta a pessoa criou de certa forma uma aversão a legumes, vegetais e tudo mais. Então é caso a caso, mas se, para você ficar tranquilo, Dani, não vou comer salada, mas todo o resto da minha dieta está bem ajustada, pode ficar tranquila que você não é menos saudável. Bem como o vegetariano não quer dizer que seja mais saudável do que o onívoro, porque tem vários vegetarianos aí que têm dificuldade na suplementação de vitamina B12, por exemplo, algumas mulheres com deficiência de ferro, sem contar aqueles que é vegetariano, mas só come queijo e gordura, e aí vai, né? Então, é um peso, é 2 pesos, 2 medidas, não é um peso e 2 medidas, né? À tarde, normalmente, o pessoal pede mais doce. Inclusive, nessa hora aqui, o que mais sai são 2 refeiçõezinhas, tá? Para Magra Pro Max, nesse caso. Ou você vai para um iogurte, whey, uma aveia, uma fruta, pô, excelente. Dado suas proporções para sua necessidade, seria excelente. E também uma outra opção que sai muito bem aqui é a própria panquequinha de aveia. Então a pessoa vai lá, pega uma banana, pega um ovo, amassa ali e tal, joga uma aveia também, então ovo, banana, aveia, amassa, coloca ali ou na frigideira ou no micro-ondas para fazer um bolinho e tudo mais. Nesse caso, eu gosto muito de associar com whey para bater as quantidades de proteína. Por vezes eu acabo colocando bem pouquinho de leite nesse whey, só para fazer um cremezinho, passo por cima, pico um morango. Cara, fica maravilhoso, com uma refeição saudável, gostosa e prática. Inclusive esse daqui é o tripé que eu chamo de uma boa alimentação, de uma boa dieta que gera aderência, né? Ela tem que ser gostosa. Gostosa para quem? Gostosa para você. Não adianta eu falar assim, eu gosto. Para mim, se eu comer arroz e frango 3, 4 horas da tarde, eu tô feliz. Mas para 99% das minhas pacientes, não. Então a dieta tem que ser gostosa para você, ela tem que ser prática para você. Isso eu dei essas 2 opções. Mas supondo, às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, pô, nada como um pãozinho, uma pasta de amendoim e whey, rápido. Dani, preciso de mais praticidade ainda. Pô, o iogurte proteico, uma fruta, fica excelente, entende? Prático, prático, prático. Então a dieta tem que ser gostosa, ela tem que ser prática para você e ela tem que ser nutritiva. Vamos dar um exemplo. A própria mulher, 30% das mulheres tem a probabilidade de apresentar deficiência de ferro na sua vida fértil, né? Enquanto ela está em idade fértil, pelo fluxo menstrual, a capacidade, a probabilidade dela ter deficiência de ferro é muito grande, algumas até gerando anemia. Então, cara, a dieta ela tem que ser nutritiva, mas baseada para você. Boa parte das mulheres, quando comem, por exemplo, carboidrato, ela fica mais estufada, ela se sente mais inchada. Isso é pelos food maps, ou às vezes pela própria intolerância à lactose, que pode aparecer. Então, quando a gente fala de nutrição, não é aquele papo chato para diminuir uma inflamação sistêmica, enfim, que também seria excelente, mas não para diminuir diabetes, ou hipertensão, ou enxaqueca, não. Ela é mais pensando num contexto em geral, entende? Para prevenir esses tipos de patologias, mas até mesmo coisas pontuais. Então, a nutrição dentro da alimentação é muito importante. Ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prática e tem que ser nutritiva para você. Inclusive, aqui nós estávamos falando bastante sobre o whey, né? Tem várias receitinhas que você pode usar de whey e eu, né, tenho aí a parceria com a Growth. Quando você for comprar lá na Growth, pô, Dani, já vai comprar mesmo? Usa lá o cupom NutriDani, vou deixar o link aqui para vocês, que você vai direto no site da
da Growth, ou às vezes se for comprar pelo Mercado Livre, cara, sem problema nenhum, também vou deixar o link aqui embaixo da minha parceria com o Mercado Livre, e aí você compra por aquele link, você não paga nada mais que isso e ainda eu ganho uma pequena partezinha, uma pequena comissão, certo? Isso ajuda demais o canal. E na janta, a grande maioria das pessoas, na verdade 50-50, vamos lá, 50-50, gosta de comer janta mesmo, tipo igual ao almoço, arroz, feijão, carne e tudo mais, e outros gostam de um lanche mais rápido. Eu acabo deixando as duas opções para as pacientes na consultoria online, porque fica muito mais prático, né? Nem sempre a pessoa se preparou para fazer a janta, ou às vezes, chega sexta-feira, em vez de sair da dieta e tal, é melhor pegar um lanche mais rápido. Então vamos lá, por exemplo, o próprio arroz, feijão, carne que nós conversamos seria uma excelente opção, mas uma segunda opção que a galera gosta muito é fazer um pãozinho francês, ou o próprio pão de hambúrguer junto com uma carne moída de primeira, né? Feita como hambúrguer, um queijinho ali, pô, fica excelente, cara. Uma segunda opção, né, para a pessoa. Às vezes uma própria crepioca, uma própria rapidez, colocar um ovinho mexido, um omelete. Particularmente falando, são poucas as mulheres que eu acabo cortando o carboidrato à noite. Eu sei que é uma premissa base, né? Grande parte das meninas acaba fazendo isso com medo de engordar. E de fato, se você tiver um controle, não necessariamente a isenção, mas um controle alimentar antes de dormir, isso faz com que você tenha melhor metabolismo, melhor ciclo circadiano, isso faz com que você resete, entre aspas, seu metabolismo, o teu ciclo circadiano, e aí você tem mais capacidade metabólica como um todo. Mas isso não significa que você precisa isentar 100%. Nossa, não vou comer de noite. Não existe um set point assim, depois das 6 eu vou engordar. Não existe isso. Dá para comer sim. Aí tem um ponto muito interessante aqui que eu deixei, que eu estou usando recente essa daqui, inclusive, que antigamente eu deixava como ceia. Só que na ceia, muitas vezes a pessoa já vai dormir mais tarde, então ela come e já é o suficiente. Aí ela não precisaria da ceia. Mas ela fica com fome lá no lanche da manhã, ela fica com fome na sobremesa do almoço. Aí o que eu coloquei? Em vez de colocar como ceia, eu coloco como refeição coringa. Normalmente eu deixo 2 porções de frutas ali. E aí eu falo assim, se você tiver com fome, pode comer na ceia. Mas Dani, não tenho fome na ceia, pode usar tipo uma porção de fruta na sobremesa do almoço e mais uma porção de fruta no lanche da manhã. Ou seja, uma refeição que você pode ajustar ela conforme a tua rotina, ou às vezes está com vontade de beliscar. Na minha porção de frutas, eu gosto de trabalhar com 300 gramas de melão, 300 gramas de melancia, 300 gramas de melão, melancia e morango. Ou seja, a pessoa está com vontade de beliscar, cara, aquilo ali fica excelente. Claro, aí tem as outras porções. Eu dei essas daqui que são as que pesam mais, que teria mais volume, né? E aí a pessoa consegue, vai beliscar, pelo menos belisca o melãozinho ali. Já tem preguiça de tomar água, acaba que no própria fruta, no próprio melão já vem hidratado, na melancia também, né? Então já mata 2 coelhos com uma cajadada só, nada contra o animalzinho, sempre bom falar. Dadas essas considerações, aqui eu passei uma linha de raciocínio que você poderia fazer com a sua alimentação para você ficar uma magra Pro Max. Mas às vezes você precisa de um acompanhamento, que é o que eu te recomendo. Hoje em dia, eu particularmente já não tenho pira de vender a dieta e o treino. Eu tenho a pira de vender o acompanhamento, porque eu tenho certeza que isso muda o jogo da pessoa. Se a pessoa só quisesse uma dieta e um treino, ela pediria para o ChatGPT, o ChatGPT faz isso para ela. Assim como eu basicamente passei uma dieta para você aqui. Só não passei as quantidades porque isso é específico para cada pessoa. Mas, Dani, eu quero um acompanhamento de fato. E aí, nesse caso, eu posso te ajudar, passando a dieta, passando o treinamento, fazendo um acompanhamento semanal. Isso eu chamo de uma consultoria online. E é bem legal, você entra lá, você vai clicar no primeiro link aqui da descrição, foi lá para o meu WhatsApp. Chegou no meu WhatsApp, que aí você vai falar com a minha assistente, com a Paty lá, Dani, entrei, eu estou no time, o que acontece a partir de agora? Aí você preenche uma anamnese, nessa anamnese, cara, você vai ter muito espaço para preencher tudo sobre você, e eu vou montar tudo personalizado com você, e aí eu te entrego. Te entreguei, eu dou uma devolutiva. Não tem inteligência artificial. Eu tô falando, dona Mariazinha, você tá com um problema aqui, a gente vai resolver desse jeito, dessa forma, te sugiro fazer dessa forma.
eu vou dar as coordenadas e a parte boa do acompanhamento é que toda quinta-feira eu estou em contato com os pacientes. Não é tipo assim, você me manda mensagem. Não. Ativamente eu mando um formulário para ver como é que você está, para ver a atualização, para ver como é que está o peso, enfim, se o físico está andando. Então é a melhor consultoria online que tem mais acompanhamento disparado aqui da internet. Eu bato no peito sobre isso, porque eu sei do trabalho que a gente faz lá, não tem inteligência artificial, a coisa é muito séria. Se você quer saber como é que funciona, é só clicar no primeiro link da descrição. E agora, para você saber mais sobre esse mundo fitness aí feminino, te recomendo clicar aqui, ó, e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!